a gente vê televisão e às vezes vê na cidade que vem aglomerados, né, comunidades que são grandes e fica imaginando assim, mas como que formam a comunidade, né, ou as favelas? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como surgem as comunidades ou favelas, e o problema da falta de captação, da capacitação, né, das pessoas que migram e às vezes até de pessoas que moram na própria cidade, né? Por exemplo, né, o município tem vários distritos, né? Os distritos têm várias zonas arborícolas, vários municípios formam um estado, né? Vários estados formam um país e a capital de um estado, por exemplo, a capital do estado de Minas Gerais, que são vários municípios, é Belo Horizonte, né? E na maioria dos distritos, o índice de desenvolvimento e distribuição dos setores de prestação de serviços e empregos, né, é muito baixo, inclusive o entretenimento. Boa parte dos distritos, municípios, pessoas que moram acabam vendo televisão, internet, rádio e veem pessoas na televisão, né, nas propagandas de turismo, que tem uma certa qualidade de vida, né, que tem carro, emprego, uma vida razoável, né? E aí, imagina, então vamos para a capital, vamos mudar para o município, ou o município pensa, vamos mudar para a capital, ou então vamos para um outro país, né, que tem o índice de desenvolvimento mais sofisticado. Às vezes a gente pode conseguir ter uma vida melhor, né? A gente está achando que aqui está muito tédio, está sem graça. Às vezes imagina assim um pouco, né? E também tem que os estados, municípios migram inverso também. Às vezes tem pessoas que são de um estado, né? Por exemplo, o estado de São Paulo, que migram para os municípios, ou pessoas do município migram para os distritos, né? Aproveitando que tem um índice melhor de desenvolvimento urbano, né? Também tem pessoas das cidades, dos estados e municípios, que acabam perdendo o emprego, né? E vão morar nas comunidades. A maioria das pessoas dos distritos, quando vão para o município, ou o município para a capital, tinha um sonho, né? O sonho de conseguir uma vaga no setor de prestação de serviços, só que aí acabam com o sonho frustrado, porque a maioria dos setores de prestação de serviços das capitais, né, os municípios, já estão com as vagas preenchidas, né? Então, boa parte da população não quer voltar para o lugar de onde veio, porque acha que perdeu a viagem, né? E boa parte acaba ficando nas comunidades, né? Ou favelas, porque acham que, pelo menos morando na favela ou na comunidade, é possível que encontre, né, uma chance, e até o processo de entretenimento é mais divertido do que onde morava. Às vezes pensa assim um pouco, né? Devido à questão que as ofertas de empregos, né, qualificados na cidade é cada vez, às vezes, mais baixa, né? E o salário também tem uma tendência a diminuir com o tempo, né? Então, muitas pessoas que moram nas cidades e têm um emprego razoável, né, acabam caindo na problemática que vai abaixando o salário, vai diminuindo a oferta de empregos, né, não vai dando mais para conseguir sustentar um status de uma casa grande que tinha, e acaba indo ter que morar também nas comunidades ou favelas, né? Que, como muitas pessoas dos municípios, distritos, estados, capital, uns migram para os outros, né? Na esperança de uma perspectiva de vida melhor,
a maioria acaba no processo frustrado e acaba indo para as áreas de comunidades, né, aglomerados, favelas, e também tem a maioria também por causa que não se tem tantos empregos na cidade e falta também capacitação, né, que exige um tipo de complexidade maior, né? Como as raças e etnias não se misturam mais de 40%, né? Então acaba que as pessoas que migram de outros estados ou de outros países acabam se concentrando, né, nas periferias e formando aglomerados, né, que esses aglomerados se tornam maiores, né, com o passar do tempo, né. A gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, se tem muitas pessoas de outros países que vão para os Estados Unidos e se formam aglomerados muito grandes de outros países, né? E que esses aglomerados de outros países, eles acabam ficando num processo de... eles ficam entre a própria cultura, né? Dentro do aglomerado, se tornam um pouco marginais em relação ao país, né? Que estão... e acaba um pouco marginal em relação ao país, né? No Brasil, por exemplo, tem comunidades, né? Umas comunidades orientais também, né? E outras comunidades de outros países também, que às vezes se concentram em áreas de comunidades também, né? Que se tem que fazer um processo que é importante que faça um processo de diminuição, né, desses aglomerados, justamente porque acaba atrapalhando, né, o processo da própria cidade, né, que o processo do equilíbrio da cidade seria 60% o pessoal do lugar e 40% o pessoal de outros países, de outros estados, né? Para equilíbrio, né? Inclusive na questão da distribuição de renda, de empregos, né? E a maioria das comunidades vão se tornando marginais, né? Na própria cidade, acaba dando um certo conflito, né? Se nota que falta um controle, um controle de migração, né? E que a gente vê também que esse processamento todo tem também um processo de desregulação das raças, né? Por exemplo, a gente vê que o Brasil e outros países, muitos estados que se tem a raça loira, a raça morena, né, de olhos claros, a raça morena, se tem a raça negra, né, outras raças de outros países, raça oriental, né, e quanto mais a raça decresce do loiro para o afro, mais o gen é dominante, né. Então, que o gene dominante, ele prevalece, né, no processo da mistura, na mistura das raças, né? Então, a gente vê que muitos países, no Brasil, por exemplo, está tendo uma situação de pessoas da raça negra, né? No Reino Unido, a gente vê que no Reino Unido, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 100 anos, 60 anos, tinha muito loiros, né? Tinha muito loiros de olhos claros, e hoje tem muito menos loiros, né, de olhos claros do que se tinha antes, né? Nos Estados Unidos também vê-se essa desregulação das raças, né?
E que, por exemplo, nos Estados Unidos é mais ou menos 60% é mais ou menos uns 60% de morenos, né? Uns 50% de morenos com cabelos lisos, olhos coloridos, né? 40% de loiros e 40% de afro, né? Descendentes. É um processo de equalização que seria um dos processos ideais, né? Que antigamente se tinha mais um equilíbrio desse processamento, inclusive no Reino Unido, né? E que muitos países têm um tipo de controle, né? Um tipo de equalização, né? Na África, por exemplo, a maioria da raça 60 predominante é a raça negra, né? 60% a raça negra, e tem 60% morenos de olhos castanhos, né? 40% de loiro. Então, que cada país tem um tipo de equalização, né? A gente vê que para se tornar mais rico, né? Que na época da colonização foi decidido, o G7 era um processo mais novo e hierarquias também participam, né? Junto dos setores de prestação de serviços, de processos que seriam, inclusive processos da colonização, né? Então que parece que se tinha decidido que era interessante adicionar a raça, a cor morena, né? A cor morena junto das outras raças, da raça morena clara, a raça loira, né? E inclusive de outros países, né? Que se tornaria o processo mais rico, né? Então, que no processo da colonização trouxe os afros, né, para o mundo todo, e em alguns lugares a raça afro cresceu muito, outras cresceram menos, né? E que se tende no futuro a uma equalização, né, das raças das cidades, né? Também se fala também que o excesso de aglomerados, né? Que o excesso, às vezes se tem engenheiros químicos, né? Pessoas que têm um certo entendimento do processo da genética, que eles produzem um tipo de substância, né? Que se pode, às vezes coloca-se na água, ou na comida, no ar, né? E que esse tipo de substância, ela inibe a explosão demográfica nesses aglomerados, né? E às vezes as pessoas têm um filho só, né? Talvez no máximo 2, e aí esse processo, dentro de um processo mais ou menos de 60 anos, 50 anos, o aglomerado diminuía mais ou menos pela metade, né? E que desse tipo de processo, que a maioria das cidades precisa que diminua esses aglomerados, inclusive uma equalização das cores, das raças, né? Para que possa ter um equilíbrio, né? Por exemplo, que a cidade é 60% as pessoas naturais, né? Que dão emprego, 60% prioridade para as pessoas, e 40% para pessoas de outros países, né? De outros estados. Então tem que ter um equilíbrio nesse tipo de processo, porque senão acaba desregulando e possibilidades de ocasionar conflitos, né, na maioria dos países. Então, que num processo mais complexo, né, esse tipo de substância poderia até equalizar também a distribuição, né, das cores, das raças, né, e que isso é um tema interessante, porque a gente acredita que a maioria das pessoas, dos aglomerados de todo o mundo, que parece que não tem muito controle sobre esse tipo de processo, já seria uma
um ponto positivo, né, para ir diminuindo um pouco e equalizando os excessos, né, que precisa equalizar para poder, inclusive para pôr os processos da distribuição, do setor de prestação de serviços, né, e inclusive processo de inclusão, né, das cores, das raças diferentes, dentro do processo da organização das cidades, né. Então, a gente vê também que a maioria das pessoas que trabalham, que moram na comunidade, né, que são empregadas, né, operários de vários dos segmentos, né, de segmentos mais simples, né, e também tem também trabalhos autônomos, né, e também serviços, setores de prestação de serviços pequenos, né, em relação à área média, né, em relação à área high, por exemplo, né, e que devido às condições precárias, né, do processo das comunidades, se tem o índice, né, se tem maior índice de desentendimento e conflito, e acaba isso refletindo, né, para as pessoas que moram e tomam conta, que moram na cidade, né,